Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz. Que nesta manhã você, meu irmão, você, minha irmã, possa ser incendiado pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Nesse no maná desta manhã, melhor dizendo, eu quero compartilhar algo com você que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos meditar nos versos 1 ao 7. O texto aqui da minha Bíblia, o tema aqui da minha Bíblia está dizendo assim: o bom soldado de Cristo. Mas se você achar por bem dar o nome a este maná de perseverança, fique à vontade, e aí você vai entender o motivo. Acompanhe comigo o texto, mais uma vez, 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler os versos 1 ao 7, que diz assim, acompanhe comigo. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Notem que esses versos que nós acabamos de ler, e eu queria te encorajar nesta manhã a não apenas ler, mas meditar nestes versos que nós acabamos de ler, porque ele tem grandes lições para mim e para você nesta manhã. A primeira coisa que eu quero dizer a você é que esta carta de 2 Timóteo, na verdade, 1º, 2 Timóteo e Tito são cartas pastorais, ou seja, elas foram designadas às igrejas. Então isso cabe a mim, cabe a você, serve para mim, serve para você. Notem que o apóstolo Paulo está instruindo, está incentivando, está dizendo ao seu filho na fé, Timóteo, para que ele persevere, para que ele insista naquilo que aprendeu do apóstolo Paulo. E lá no verso 1 ele diz assim: quanto a você, meu filho, ou seja, quanto a você, Timóteo, fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo. O nosso fortalecimento vem do Senhor. E aí o apóstolo Paulo ele continua incentivando e declarando a palavra na vida de Timóteo. Tudo aquilo que Timóteo ouviu, tudo aquilo que Timóteo aprendeu do apóstolo Paulo, que ele colocasse em prática também, porque certamente viriam sofrimentos, viriam perseguições, porque se ele está dizendo aqui, quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça do Senhor, tudo aquilo que ele aprendeu do apóstolo Paulo, tudo aquilo que ele viu o apóstolo Paulo passar por diversas situações, ele está dizendo para Timóteo: apesar daquilo que você vai passar, fortifique-se na graça do Senhor Jesus Cristo. E ele vai além do ensinamento, ele vai além daquilo que ele estava ensinando para o seu filho Timóteo, seu filho na fé. Notem que no verso 3 aqui que nós lemos, e eu quero ler de novo para você, olha só: participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, se alguém um dia disse a você que nós não passaríamos por aflição, mentiu, porque a palavra do Senhor diz que neste mundo teríamos aflições. E mais uma vez o apóstolo Paulo está dizendo ao seu filho Timóteo que sofra comigo, ou seja, participe comigo dos sofrimentos que ele tem passado, ou que ele há de passar, ou que ele vai passar ainda. Mas tem uma condição, tem uma esperança para mim e para você.
A mesma esperança que o apóstolo Paulo deu ao seu filho na fé, Timóteo, ele está me dando e está te dando hoje, nesta manhã. Então eu quero te encorajar a não perder as esperanças, porque, como eu sempre digo, eu vou repetir aqui para você nesta manhã, o nosso socorro, ele vem do Senhor. A nossa confiança está no Senhor. E veja só o que diz lá no verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Quando a gente se envolve com as coisas que não estão de acordo com a vontade do Senhor, porque quem nos chamou, ele vai explicar o por isso, quem nos chamou foi o próprio Senhor. Quem nos escolheu foi o próprio Senhor. Quem nos separou foi o próprio Senhor. E aí ele vai usar alguns exemplos aqui, principalmente o exemplo de um exército. Quando, principalmente para nós homens, quando nós nos alistamos no exército, nós esperamos ser dispensados ou nós sermos recrutados para executar os serviços do quartel. E olha só o que o apóstolo Paulo diz: porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. No caso do exército, quem recrutou foi o exército. Então nós temos que trabalhar de acordo com a regra do exército. Talvez o pastor Getúlio ele possa explicar melhor como funcionam as regras do exército melhor do que eu. Mas aqui o apóstolo Paulo estava dizendo ao Timóteo que ele tinha que usar as regras daquele que o separou. A regra, o nosso manual de sobrevivência é a palavra do Senhor. Então o nosso manual de sobrevivência, quem nos chamou, quem nos recrutou é o próprio Deus. Então as regras nós temos que usar é a palavra, é a própria palavra. E aí ele continua dando seus exemplos. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará compreensão em todas as coisas. Sabe, queridos, nós temos que compreender, nós temos que amadurecer, nós temos que meditar. O que o Senhor está me dizendo e está te dizendo nesta manhã? Então aqui o apóstolo Paulo está incentivando, está dizendo a Timóteo: compreendo as coisas que o Senhor está dizendo a você. O que o Senhor tem dito a você ao longo da caminhada cristã? Como você tem agido, como você tem andado, como você tem pensado? Lembre-se que o apóstolo Paulo instruiu seu filho na fé. Pense nas coisas que eu te ensinei. Pensa nas coisas que eu te instruí. E eu quero te desafiar nesta manhã. Pense nas promessas do Senhor na sua vida. Pense nas promessas do Senhor que temos disponível aqui na própria palavra do Senhor. Então, nesta manhã eu quero te encorajar, da mesma forma que eu fui encorajado quando eu estava meditando nesta palavra. Eu quero te encorajar nesta manhã. Não desista, porque aquele que te separou é fiel, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Se você está precisando de discernimento, peça ao Senhor que Ele vai te dar. Se você está precisando tomar uma decisão, peça sabedoria ao Senhor que Ele vai te dar. Não tome decisões que não estejam de acordo com a vontade do Senhor, porque aquele que te chamou é fiel e justo para te amparar, é fiel e justo para segurar nas suas mãos. Então nesta manhã eu quero orar com você, quero te encorajar, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar, ó Pai, por esta palavra, Pai, que nós acabamos de meditar. Senhor, esta pessoa que está assistindo, Pai, ou que vai assistir este maná diário, Pai, que tem assistido o maná diário da igreja, que o Senhor continue fortalecendo,
Que o Senhor continue fortificando, que o Senhor continue dando sua sabedoria, que o Senhor continue derramando da sua graça, da sua misericórdia, Pai, que elas são renovadas a cada manhã nas nossas vidas, ó Pai. Que, Senhor, este irmão e esta irmã, Pai, possa ser tocado, possa ser impactado, possa ser fortalecido na força do Senhor, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, se fortaleça no Senhor. Meu irmão e minha irmã, medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Esta é a palavra que eu quero deixar para você, te encorajar nesta manhã. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo do Senhor. Excelente dia para você, em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!